O tema do nosso Escola Aberta de hoje é: que é literatura oral? Nós vamos nos basear na explicação da obra de Câmara Cascudo, Literatura Oral no Brasil. Que é literatura oral? A denominação é de 1881. Criou-a Paul Sébillot na sua obra Literatura Oral da Alta Bretanha. Definiu-a, porém, muito tempo depois. A literatura oral compreende a produção da população e a produção literária. Essa literatura, que seria limitada aos provérbios, adivinhações, contos, frases feitas, orações, cantos, ampliou-se, alcançando horizontes muito maiores. Sua característica é a persistência pela oralidade. A fé é pelo ouvir, ensinava São Paulo. Duas fontes contínuas mantêm viva a corrente da literatura oral. Quais são elas? Uma é exclusivamente oral e resume-se na história com E, no campo popular e tradicional, nas danças de roda, nas danças cantadas, danças de divertimento coletivo, ronda, jogos infantis, cantigas de embalar, os acalantos, nas estrofes das velhas chácaras e romances portugueses com solfas, nas músicas anônimas, nos aboios, nas anedotas, nas adivinhações, nas lendas, etc. A outra fonte é reimpressão dos antigos livrinhos, vindos da Espanha e de Portugal, e que são convergência de motivos literários dos séculos XIII, XIV, XV e XVI, como, por exemplo, a donzela Teodora, a imperatriz Porcina, a princesa Megalona, João de Calá, Carlos Magno e os 12 pares da França, além da produção contemporânea pelos antigos processos de versificação popularizada, fixando assuntos da época, guerras, política, sátira, histórias de animais, fábulas, ciclo do gado, caça, amores, incluindo a poetização de trechos de romances famosos, tornados conhecidos, como, por exemplo, a Escrava Isaura e Romeu e Julieta. Ou mesmo criações no gênero sentimental, com o aproveitamento de cenas ou períodos de outros folhetos esquecidos, ou em seu conjunto. Embora assinados, esses folhetos revelam apenas a utilização de temas remotos, correntes no folclore ou na literatura apologética de outrora, traduzidos nos contos morais, filhos dos exemplos. Com ou sem fixação tipográfica, essa matéria pertence à literatura oral. Foi feita para o canto, para a declamação, para a leitura em voz alta. Eles vão ser depressa absorvidos nas águas da improvisação popular, assimilados na poética dos desafios, dos versos, nome vulgar da quadra nos sertões do Brasil. Todos os autos populares, danças dramáticas, as jornadas dos pastoris, as louvações das lapinhas, cheganças, bumba meu boi, fandango, congos, o mundo sonoro e policor dos reisados, aglutinando saldos de outras representações apagadas na memória coletiva, resistindo numa figura, num verso, num desenho coreográfico, são todos eles elementos vivos da literatura oral. A literatura folclórica é totalmente popular, mas nem toda produção popular é folclórica. Afasta do folclore, na produção popular, a contemporaneidade. Falta-lhe tempo. Pode manter as cores típicas do espírito de uma região. O samba do Rio de Janeiro,
o fado em certos pontos de Lisboa, mas não será folclórica na legitimidade da expressão. Os elementos característicos do folclore são 4. Primeiro, antiguidade. Segundo, persistência. Terceiro, anonimato. Quarto, oralidade. Uma produção, canto, dança, anedota, conto, que possa ser localizado no tempo, será um documento literário, um índice de atividade intelectual. Para que essa produção seja folclórica, é preciso uma certa indecisão cronológica, um espaço que dificulte a fixação no tempo. Pode-se dizer a época, uma época extensa, mas não a restringindo mesmo a indicação de uma década. Natural é que uma produção que se popularizou seja folclórica quando se torne anônima, antiga, resistindo ao esquecimento e sempre citada, num ou noutro meio denunciador da predileção ambiental. O folclórico decorre da memória coletiva, indistinta e contínua. Deverá ser sempre o popular e mais uma sobrevivência. O popular moderno, canção de carnaval, anedota de papagaio com intenção satírica, novo passo numa dança conhecida, tornar-se-ão folclóricos quando perderem as tonalidades da época de sua criação. Assim, um poema, um trecho de história que a simpatia popular divulgou, a música de uma canção, nacional pela memória coletiva, marcham para a despersonalização que as perpetuará no folclore. Esse processo de inevitável descaracterização foi criado por Augusto Raul Cortázar. Uma geração acolhe com simpatia uma obra de um autor dado, que pode ser famoso ou desconhecido para a maioria. Encontra nessa obra de arte ecos daquilo que conta, sente e crê a sua própria alma e a transmite à geração seguinte como uma coisa conquistada e própria. Nesse transmigrar da matéria artística se evaporou o nome do autor. E algo mais. Se algum rastro de cultismo ou artifício denuncia a sua origem, o legado vai purificando-se nessas sucessivas transmissões e omitindo, para concentrar o seu poder emocional e sugestivo, como um romance do Conde Arnaldos, vai substituindo versos, expressões ou paisagens rebuscadas ou obscuras, ou já finalmente com glosas. Às vezes se desfigura a obra original, outras muitas vezes a força de ser levada numa corrente adquire, como as pedras do desenvolvimento, uma ternura e uma suavidade. Ele entrou então no mundo dos domínios do folclore. Essa degradação da cultura individual, o bloco tornado poeira, passa ao folclore como água no próprio álveo. O lore do folk é o conjunto de todas as regras, usos, costumes, predileções e mentalidade. O folk ways, estratificando-se em sensibilidade, no projeto de ver, assimilar, compreender e produzir, na acepção da persistência da sobrevivência. Aplicar-se-á a frase de um professor do Colégio da França, Marcel Mauss: é popular somente aquilo que não é oficial. Até o próximo Escola Aberta.